Você vai fazer a prece de abertura Certo, e o evangelho, certo? certo. Ok. Falta a Fernanda entrar, né? Só ela que vai entrar. E eu faço, deixa eu ver aqui, o Livro dos Espíritos e eu mesmo fiz e eu não lembro, Mone. Aí você me dá uma ajudinha, né? Não, a gente se ajuda, com certeza. Eu vou fazer o Livro dos Espíritos e a prece final. Certo. Ok. A Fernanda já tem uns minutinhos, né? Ah, sim. E aí, no Evangelho, são é, os itens 4, 5 e 6, É, tá? tá. 4, 5 e Já 6. deixei marcadinho aqui. É, ok. Muito bem. Semana que vem volta ao normal já. Ah, sim. O Carlos e a Eliana faz falta. Ô, cara, todo mundo faz. Todos faz, né? A Marli também. Todos fazem falta, com certeza. Todos. Mas às vezes não dá para estar presente. Não. Às vezes todo mundo, né? É, Acontece alguma coisa, né? verdade. Mas tudo bem. Faz parte. E se a Fernanda não entrar, eu faço as vibrações, as É, vibrações. se por acaso aí a gente divide o que faltar. Mas ela vai entrar sim, É, com eu certeza. acredito que entra assim. É. Dessa vez a Marli não falou nada, se ela quer entrar, nada. Certo. Mais 2 minutinhos. É calor, né? Tem que tomar bastante água. Então, com certeza. Você sabe que com esse calor todo eu não consigo beber água gelada? Ah, eu tomo só gelada. Mesmo no calor, não tomo gelado. Normal. Olha. É. E eu reparei que gelada eu tomo mais do que água natural. Uhum. Mas é teu organismo, né? Não. É, Se não tiver outro, eu bebo, mas não, certo, não preciso de estar gelada para tirar o calor. certo. Tem gente que toma cerveja, né? Porque fala que diminui o calor. É, Quando eu bebia cerveja, me dava mais calor do que tirar. Não adiantava nada. certo. Como eu não bebo, eu nunca bebi, eu nunca me interessei. Assim, uma vez eu experimentei, mas não gostei, nunca mais É, bebi. eu nunca liguei também, não. Eu tomava só por tomar, mas gostar, nunca gostei. Certo. Bom, mais 1 minutinho. Mais um pouquinho. Pronto. Vamos começar então? Vamos. Vamos então agora, serenando as nossas mentes e os nossos corações, esquecendo de todos os problemas lá de fora. E vamos agradecendo primeiro por estarmos mais esse sábado de estudos e vibrações. E vamos nos ligando a Deus, a Jesus, ao nosso mentor individual, aos mentores dessa reunião, ao Francisco de Assis, e que o plano espiritual nos ampara e nos ajude a assimilar tudo que vamos aprender e que tenhamos a proteção espiritual durante a nossa reunião.
Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. E amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Então, é o capítulo 23, né? Sim. Abandonar pai, mãe e filhos. Sim. E todo o que deixar por amor do meu nome, a casa, os irmãos e as irmãs, o pai e a mãe, e a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá cento por um, e possuirá a vida eterna. Mateus 19, 29. Aí eu vou ler os 5 também. Sim. Então disse Pedro: Eis, aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, os pais, ou os irmãos, ou a mulher e os filhos, logo nesse mundo, não receba mais, muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas 20, 28. Eu leio mais um pouquinho? Pode ler mais um pouco? Sim, sim. Capítulo 6. E disse-vos outro: Eu, Senhor, seguir-te, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é hábito para o reino de Deus. Sem discutir a palavra, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente esse. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque ele concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Nós temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessa máxima no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Condena-se um filho e deixar o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades, para cumprir um dever? Pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha, e deixar os pais e servir o esposo. O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solitude que se deve aos pais, nem a ternura para com os filhos. Ver-se assim que, mesmo tomada ao pé da letra, salva a palavra odiar. Essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna.
com mais forte razão e as analisamos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma hiperbole, quanto é imprecioso o dever de cuidar da vida futura. Devia, por isso mesmo, ser menos chocantes por um povo e uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesmo é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamento, se não mistudarem entre si. É uma lei da natureza que quanto interessa ao processo moral, quanto ao processo material. Encaramos as coisas na Terra, apesar do ponto de vista terreno, o Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito, e não os do corpo. E esses laços, e não são do corpo, que esses laços não se rompem nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual, pela depuração do Espírito Consoladora, verdade, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Eu acabei lendo tudo. Não, mas era isso que você tinha que ler mesmo. Era toda essa parte mesmo. Aí vai Certo. ficar a parte 7 para a próxima parte. Beleza. Você quer falar alguma coisa? É Fica à assim, vontade. é assim que a gente lê, abandonar o pai, a mãe e o filho, a gente fala, mas como assim, né? O meu entender é assim, meu entender é um desapego da família e dos bens materiais. O que eu entendi, é um desapego e não ficar só naquele núcleo familiar. É levar a palavra de Jesus para mais gente. Não é isso? É o que eu entendi. Sim, perfeito, é isso mesmo. É o que a gente sempre conversa nas reuniões, né? As pessoas, elas se esquecem que a vida verdadeira é a vida espiritual, não a física, né? E quando ele fala aqui, ó, os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e todas as considerações humanas. Essa vida futura que ele se refere é a vida do espírito, né? Certo. É. A gente tem vários casos de pessoas que se apegam a pessoas, a bens materiais, e aí quando elas desencarnam, elas ficam presas décadas, centenas de anos presos, né? Apegado, Sim. Então é esse apego a esse apego que ele se se referia, refere. É isso que né? eu entendi, que é um apego, né? Que Sim, a gente deve levar mais palavras para mais pessoas. sim, isso mesmo, isso mesmo. Quer comentar mais alguma coisa? Não, é só isso que eu, que eu entendi. Tá ótimo. Beleza. Hoje vai ser mais curto, né? Porque tem menos gente para falar. Certo. Bom, a gente vai falar sobre no Livro dos Espíritos, Lei livro 3 capítulo 6 Lei de Destruição. A gente vai falar sobre o duelo, que é a página 7, página nada. É a pergunta 757. Certo, já. Achou aí? Já. Ele pergunta assim:
O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? Não. É um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. Eu vou ler mais um pouquinho, depois a gente fala, né? Certo. Ou talvez eu leio tudo, ele é curto, depois a gente conversa. 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? É um suicídio. 758A. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? É um e outro. Aí tem uma observação de Kardec aqui. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável. Primeiro porque ele atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Bom, aí cabe um comentário aqui. Hoje, pelo menos da maneira como se fazia no século XIX, no começo do século XX, não existe mais, né? Mas, por outro lado, existe hoje o duelo em outras situações, que as pessoas não colocam o nome de duelo, mas é quando, por exemplo, a gente trata o nosso colega de trabalho, por exemplo, como se ele fosse um oponente, né? É como se fosse um duelo. Ele quer, de todo jeito, eliminar aquele oponente, porque ele quer subir de cargo, por exemplo. Então, o duelo, como se fazia naquela época, não existe mais. Mas, hoje, ele existe de outras maneiras. Os espíritos já diziam, né, há mais de 150 anos atrás, que ele sumiria. E realmente, sumiu. Hoje ninguém mais faz isso, né? Pelo menos não de forma aberta. Naquela época era apoiado pela lei até, né? Ele era possível, como várias outras coisas. Mas ele fere um princípio básico, que é não tirar a vida de alguém. Pronto. Na verdade, o duelo, ele está baseado no orgulho, né? No orgulho ferido. Mas se a Sim, quando a pessoa evolui, ela não se sente ofendida, né? verdade. Alguém faz alguma coisa para ela não sente, ai, ele feriu a minha honra. Não, a É, pessoa não tá nem aí, né? Inclusive, Chico Xavier, ele falava uma coisa mais ou menos assim, eu não sei exatamente as palavras, mas ele dizia assim, que ele ficava triste, não de ser ofendido, mas de ofender. Quando ele né? É lógico que ele não fazia isso, né? Mas o que ele queria dizer é o seguinte: o problema é quando nós ofendemos, não quando nós somos ofendidos. Né? As pessoas são, às vezes, elas são muito. Não consigo lembrar a palavra disso. Elas ficam ofendidas por coisa pequena, né? Mas a gente tem que olhar que aquela pessoa que nos ofendeu, ela é uma coitada, ela merece pena, né? Porque ainda não entendeu o que é a vida verdadeira, que é a vida do espírito. Não entendeu ainda. Então a gente tem que ter compaixão, não raiva, né? Mas o nosso orgulho impede que a gente tenha essa atitude. verdade. É Diga, tudo Lu. orgulho mesmo. Sim, É tudo só orgulho. orgulho perdido. Orgulho ofendido, que coisa besta, né? Isso é uma bobeira danada. A gente tem que. Veja, olha que interessante, né? Isso casa com o evangelho, né? Porque quando a gente olha para a vida futura, que é a vida do espírito, essas coisas não nos ofendem mais, né?
A gente procura ignorar, deixar para lá, porque não vai levar a gente para lugar nenhum, ou melhor, vai, né? Para pior. Então, deixa para lá, né? É. Bom, continuando. 759, que é a última pergunta. Qual é o valor daquilo que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Acabamos de falar sobre isso. É. O orgulho e a vaidade, duas chagas na humanidade. 759A. Mas não há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada e em que o recuo seria uma covardia? Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres, e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Aí tem uma observação de Kardec. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou, ou em perdoar quando se tem razão. Em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Então, isso é uma coisa que ele fala aqui, que eu esqueci de falar, que é importante. Quando a gente está empenhado no nosso despertar, na nossa evolução espiritual, essas coisas não ofendem mais a gente. Né? A gente deixa para lá porque a gente quer seguir adiante, seguir à frente, né? E Verdade. aí, a gente tem que, lembrando a cena do livro do filme Nosso Lar, em que André Luiz estava ainda se recuperando no hospital, e ele não parava de falar, perguntar, falar, né? E aí, eu acho que é o Clarencio, né? Não lembro como é que chama o enfermeiro, fala assim, ó, tem um remédio bom aqui para você. Encha a boca de água e segura. Não engole. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Depois o André Luiz entendeu. Às vezes, calar é a melhor coisa, a melhor situação. Às vezes a gente pensa, né? Mas não fala, né? É, com o tempo, com o exercício, a gente Eu tô, acaba não nem pensando. Pode muitas falar, Lu. vezes, muitas vezes eu penso, mas aí eu não falo, mas eu penso. Mas Sim. aí já é uma coisa, já é bom não falar, né? Opa, com certeza. Aí eu penso, mas aí depois eu debato com o meu próprio pensamento. Eu Mas é debato. assim, é isso mesmo. A gente tem que parar e raciocinar exatamente o que você fez, porque nós somos seres evoluídos, pelo menos somos seres evoluídos não, né? Mas nós somos seres Que está conheci- buscando, né? a gente sabe o que é certo e errado. Então, Está buscando evoluir. vai errar se quiser, né? Vai errar se quiser. Quer fazer mais algum comentário? Não, Ok. Bom, a Fernanda não entrou. Então, vamos dividir o que falta. vamos, Você faz as vibrações certo. e eu faço as vibrações especiais e encerro. Pode ser? Pode, Então, beleza. É, Então, vamos lá. Pode começar. porque fisicamente é só nós dois, mas tem mais gente. Opa, com certeza. Então, vamos lá. Vamos agora abrindo os nossos corações e vibrando a paz do mundo e o bem universal. Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra. Que Jesus toque o coração de todos os envolvidos que começaram a guerra. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra a nossa amiga Conceição, que ela receba nesse momento um abraço fraternal.
Vamos vibrando ao nosso Brasil, que Jesus leve a fé, a esperança de um mundo melhor. Vamos vibrando a todos os asilos do mundo inteiro, as creches, orfanatos, cadeias públicas, penitenciárias e aos moradores de rua. Vamos vibrando muito amor e carinho a todos os voluntários que trabalham para o bem e não são vistos. Vamos vibrando a todos os hospitais do mundo inteiro, aos doentes, aos seus acompanhantes, aos médicos, enfermeiros, aos funcionários. Vamos vibrando também a todos aqueles doentes que ficam em suas casas, acamados, sem sair. Vamos vibrando a todas as escolas, do mundo inteiro, os professores, os alunos, diretores e pais de alunos. Vamos vibrando a todos os jovens envolvidos com drogas, prostituições e bebidas. Que Jesus entre em seus corações para a mudança para melhor. Vamos vibrando a todas as pessoas que perderam seus entes queridos. Que Jesus conforte os seus corações. Vamos vibrando a todos os lares do mundo inteiro, levando o Evangelho, a paz, o amor, a harmonia, a paciência, a tolerância, o respeito uns com os outros. Vamos vibrando ao nosso grupo Fabiano de Cristo. Que Jesus fortaleça cada um de nós no amor e na caridade. Vamos vibrando a todos os nossos irmãos que não pôde entrar hoje. Eles recebam muito amor e um abraço fraternal. Vamos vibrando a nossa família. Que Jesus abençoe a todos da nossa família, principalmente os mais difíceis de se conviver. Vamos vibrando a nós mesmos, que Jesus nos ajude a melhorar a cada dia na nossa reforma íntima. Vamos vibrando a todos os nossos inimigos que pensam diferente de nós, que Jesus abençoe a todos eles. E vamos deixando uma vibração bem especial, com muito amor e carinho, nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. E vamos agora vibrando muito amor e muito carinho para a lista dos assistidos, aos encarnados e aos desencarnados. Que o plano espiritual auxilie a cada um deles aonde for mais necessário. E vamos pedindo a Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as nossas águas com o remédio necessário para cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. E nessa sintonia de paz, junto de nossos mentores, vamos pedir por aqueles nossos irmãos da lista especial, que os bons espíritos possam agir neles, fisicamente e espiritualmente, de acordo com suas necessidades. Vamos pedir para Andréia Fernandes, Arthur Tano Matara, Carolina Arruda, pedimos ao casal Cris e Márcio, a Evânia Cecília Dourador, a Flaviana Assunção, a Flávio Abinage, a Evaldo Parma Fernandes, a Kelly Toesca, Jéssica dos Santos Silva, João e sua filha Viviane, a Júnior Arcúrio, a José Aparecido Cavelanha, a Karen Lerantovski, a Luiz Antônio Vilas Boas, a Maria José Barbosa, Maria Paula Santos Silva, Marli dos Santos Fernandes, nossa querida amiga do grupo, Osmar Custódio Dias,
Rosalina Raimundo e Tami Mofa. Todos possam receber conforme suas necessidades físicas e espirituais. E agradecendo pelo dia de hoje, pelas bênçãos que recebemos diariamente, encerramos mais uma reunião e que possamos levar conosco esse conhecimento adquirido e possamos colocá-lo em prática em nossas vidas. Agradecemos por esses momentos de paz e que a próxima reunião, na quarta, possamos retornar com muita fé e muita força. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, assim quando nós perdoarmos os nossos ofensores. Não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo qualquer mal, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Muito bem, é isso aí. Graças a Deus. Cumprimos com o nosso dever. Graças a Deus. Ô Lu, bom fim de semana, boa semana para você, tá? Para você também, toda a família. Tchau, tchau. Tchau.